desenvolver o nosso companheiro, que veio do Grupo Espírita André Luiz, do Maracanã, nas nossas melhores vibrações. Queridos companheiros e companheiras, boa noite. Já começamos muito bem com a abertura da página de Emmanuel, falando sobre a ciência da paz. A ciência quer dizer exatamente isso, né? O desenvolvimento de uma habilidade. No caso específico, a virtude da paz, que nós, naturalmente, apenas através do contato humano, da convivência, dos testemunhos, como muito bem declarou e exemplificou o nosso irmão, é que nós poderemos desenvolver esta, como tantas outras virtudes. Por exemplo, a humildade, que também foi aqui demonstrada na figura excelsa e tão saudosa para todos nós espíritas de Francisco Cândido Xavier, né? Quando demonstra ele um trabalho já realizado, pelo menos nesse aspecto. Não é um espírito perfeito, não é um espírito puro, mas na questão, no quesito humildade, já naturalmente através da sua vivência entre nós percebemos a sua capacidade de demonstrar, mas principalmente a sua capacidade de se autoconhecer e de se autotransformar. Porque esta é a finalidade da doutrina espírita. O Paracleto prometido por Jesus, no Evangelho de João, o Consolador, a tradução, uma das traduções é Consolador, o outro é advogado, a palavra Paracleto, vem justamente, num primeiro momento, para nos consolar, para falar da imortalidade da alma, vem nos relatar que nós somos eternos, que nós somos filhos do Altíssimo, daquele que criou o universo, vem nos incentivar a lutarmos contra ou aperfeiçoando as nossas imperfeições, mas principalmente vem nos convidar a, no primeiro momento, nos autoconhecermos, como está muito bem descrito e muito bem também perguntado na questão 919 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, do alto da sua sapiência, dirigindo-se às entidades venerandas, dirigidas pelo Espírito da Verdade, questiona qual o meio mais prático e eficaz de nós evoluirmos, prático e eficaz. E a resposta, será que a resposta foi que nós deveríamos frequentar tantas reuniões para conseguirmos essa evolução espiritual? Será que nós teríamos que dar tantas bolsas de alimento ou roupas, ou ficarmos vinculados a determinado trabalho social para que nós conseguíssemos essa evolução? Então, qual foi a resposta? A resposta veio nos iluminar e elucidar de que a questão do progresso, da evolução, está fundamentada no autoconhecimento. A pergunta é: qual o meio mais prático e eficaz de nós evoluirmos? Resposta: um sábio da antiguidade já falou disse: ó homem, conhece-te a ti mesmo. Mas também apenas conhecer, não é? Não vai levar a nada. Porque, por exemplo, no caso específico aqui, vamos pegar esse exemplo maravilhoso que a nossa irmã trouxe, do Chico. Vários companheiros devem ser espíritas, né? A gente não sabe há quanto tempo eles estavam frequentando a doutrina, mas eles estavam incomodados com a possibilidade do Chico falir
pela vaidade. Não é? E a questão que surge muito clara para a gente meditar e questionar e pensar é o seguinte: por que eles estavam incomodados com a vaidade do Chico? Não é? Isso sempre deve remontar, deve direcionar o nosso pensamento, se a gente quer se autoconhecer, o meio mais prático e eficaz de nós evoluirmos. Tudo aquilo que a gente exterioriza tem um fundamento, tem uma finalidade, tem uma causa, que na maioria das vezes a gente não quer questionar. Tem medo de fazer esse mergulho interior e descobrir coisas que talvez não sejam muito interessantes. No caso específico, era a vaidade deles que estava preocupada com a vaidade do Chico, obviamente. Não é? Porque se eles todos fossem humildes, vocês acham que eles iam estar incomodados com isso? Então eu tenho um conhecido, um amigo, médico, homeopata lá de Belo Horizonte, ele diz assim: incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Não é? Se alguma coisa na atitude do outro te incomodou, pode levar para casa, pode levar e começar a pensar por quê. Né? Um outro companheiro também de Belo Horizonte estava autografando um livro mediúnico que ele recebeu. E aí, muito parecido até com esse caso do Chico, e uma pessoa falou assim: pô, você não está preocupado não? Aí, hein, fulano, você com essa fila imensa de pessoas pedindo autógrafo e tal, você não está preocupado com a sua vaidade, não? E ele falou assim: eu estou trabalhando a minha. E você, já começou a trabalhar a sua? Eu estou muito bem com a minha vaidade. Eu sei que eu tenho uma vaidade para ser trabalhada, né? Mas estou direcionando para mim. E você? Né? Assim como a ofensa. Muito interessante, né? As pessoas, quando falam do perdão, né? Nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes. Né? É isso que está lá no Evangelho? E foi uma senhora no centro espírita dizendo assim: vou separar do meu marido, vou me separar do meu marido. E aí aquela pessoa que estava responsável pelo atendimento fraterno disse: mas por que a senhora vai separar? Não, eu vou me separar e tenho certeza que Jesus vai endossar a minha separação. Eu falei: mas por quê? O que aconteceu? Não, porque o meu marido, que o problema é sempre o outro, né? E ela ainda chamou de marido, não chamou daquela coisa, né? Quando o marido fala aquela patroa, né? Não é assim? Minha patroa, né? Então, ele já aprontou muito comigo, várias, a questão da paciência e etc. E aí eu li no Evangelho que era 70 vezes 7 vezes e botei no caderninho, né? Quando deu 490, pronto. Jesus falou que era 70 vezes 7. Já atingi, não preciso mais ficar com ele, né? E ao que o doutrinador, o responsável do atendimento fraterno: não, minha filha, é 490 cada ofensa, né? Por que vocês acham que ele botou, Jesus colocou 70 vezes 7 vezes? O que vocês acham? Hein? Exercício, né? Ninguém vai adquirir, né, uma virtude assim. Alguns espíritas, aqui não tem nenhum desses, a gente quando dá exemplo, é espírita de outras casas espíritas, tá? É só para vocês entenderem que vocês já passaram por isso, né? Já estão em outro estágio, né? Então eles acham que é assim, né? Eu amar. A partir de hoje eu já estou amando, né? É interessante que eles, quando estão a 2 quadras do centro espírita, eles sentem um negócio, né? Uma transformação, né? Eles passam o dia inteiro irritado e depois eles sentem um negócio, começa a ter um tremelique, um arrepio, aí eles já chegam todos pacificados, né? Um beijo no seu coração. Minha irmã, que saudade, né? Tem até a história de uma menina que a mãe veio brigando com ela o tempo inteiro para levar para a evangelização, né? Você tem que ir, porque o espiritismo é muito bom, e etc. E eu não vai falar nada não, tem que ficar quieta. Ficou gritando o trajeto todo
da criancinha que veio chorando no carro. Ela não queria, ela queria ficar em casa, estava com sono, normal, né? E ela ficou gritando o tempo inteiro com a criança. Quando chegou no centro, aí a mãe sofreu essa transformação, né? Aí começou saudade, fulano, aí beijou, abraçou, Jesus te acompanha, mudou completamente, e a menina começou a chorar mais ainda, mais ainda. Aí as pessoas, mas por que você está chorando tanto? Por que você está assim? Eu falei, porque essa não é minha mãe. Me dá ela de volta. Essa não é minha mãe, né? Então não é assim, né? É exercício, 70 vezes 7 vezes, né? Isso obviamente não é uma questão matemática, é uma metáfora para dizer que a paz, ciência, né? A ciência da paz e outras tantas virtudes, a alteridade, você sabe o que é alteridade? Alteridade é a habilidade em aceitar alguém diferente de você. É fácil, não é? Alguém que pensa diferente? Hein? Não? Você é de um time e ele é do outro. Você é de uma religião, ele é da outra, não é? Então, tem um pensamento e a pessoa tem um pensamento diametralmente oposto ao seu. É fácil? Né? Então, quando a gente vê uma vez assim, né? E quando está lá entre as nossas 4 paredes, ou no nosso ambiente de trabalho, ou no nosso centro espírita, dentro da nossa sessão mediúnica, né? Uma vez por semana você tem que lidar com aquela pessoa que você não tem afinidade com você, né? Ainda bota a culpa no santo. Meu santo não cruza. Não, eu até me esforço. Eu me esforço. Mas não cruza. Coitado do santo, né? Não é São Jorge, outra dragão. É, São Jorge, outra dragão. Viu? Então, como é que é isso? A alteridade é isso, é uma habilidade. Todas as virtudes deverão ser exercitadas. Por isso que o Cristo disse: aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Aí a gente diz assim, né? A reencarnação, o Consolador trouxe a ideia da reencarnação. Então é a reencarnação, não nascer de novo. Tudo bem, da parte material é assim, tá lógico, é a explicação material. Mas não é só isso, né? É renascer em espírito, tanto que ele falou da água e do espírito, não é? Por que João o Batista, antes de mergulhar aqueles candidatos à renovação espiritual, ele dizia metanoia, né? Que foi traduzido para arrependei-vos, né? Não é essa tradução que a gente tem no Evangelho? Mas aí o nosso irmão Haroldo Dutra, não sei se alguém conhece, lá de Belo Horizonte, fez agora uma tradução do Novo Testamento diretamente do grego para o português, sem nenhuma interpolação do hebraico, do aramaico, direto do grego para o português. Então a gente vai descobrir, por exemplo, que a palavra metanoia quer dizer mudança. Muda de pensamento, muda de sentimento, muda de atitude, muda de vida. Porque não adianta eu te mergulhar aqui nessa aguinha e você achar que, né, ou no nosso caso espírita, não, nosso não, das outras casas espíritas, né, a pessoa frequentar a reunião, tomar um passe, botar a aguinha para fluidificar e continua sem desenvolver a alteridade, a ciência da paz, né? O combate à irritabilidade, ao preconceito, à rigidez nos seus conceitos. Não é isso? Nós seremos, como diz o Evangelho, a quem muito for dado, como é que é? Muito, né? Tá vendo? A gente fala até errado, porque a tradução certa é muito será solicitado, porque a lei divina não cobra nada. Nosso Pai é Pai de misericórdia, de amor, que quer a morte do pecado, não do pecador, não é? Então, prodigaliza, nos envia, nos oportuniza inúmeras oportunidades para que nós aprendamos, não é? Mas se nós não
desenvolvermos o devotamento, a disciplina, aquilo que foi requisitado ao Chico pelo seu mentor, Emmanuel, disciplina, 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 nós naturalmente ficaremos mais uma vez patinando no religiosismo. Não é? Não pensem, claro, todos nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que já fomos religiosos inúmeras vezes, não é? Em várias reencarnações, sob denominações completamente diferentes. E por que será que nós ainda estamos aqui? Não é? É porque nós não transformamos esta condição de estarmos numa religião em religiosidade, em prática, em atitude, não é? Útil não só para o nosso desenvolvimento, como também para o desenvolvimento de todos os que nos cercam. Mas fazendo isso, eu considero, dada a introdução da minha palestra, terminada. Tá? Só a introduçãozinha. Agora a gente vai começar de mesmo, né? Mas é porque a gente foi brindado, né? E a gente tem que aproveitar isso, né? Uma página como essa de Emmanuel, falando da ciência da paz, e uma atitude dessa, humilíssima de Chico, porque não pensa que ele falou isso para, né, agradar ou para parecer inferior. Ele sentia isso. Uma vez o Olavo Bilac e vários outros da Academia Brasileira de Letras, quando leram o Parnaso de Além-Túmulo, falaram: mas isso aqui, esse cara é um gênio, né? Se não for psicografado, ele tem que vir para cá. Tal a capacidade que existe aqui e o brilhantismo nessas poesias, nessas trovas. Então ele tem que vir para cá no comentário, né? E foram falar para o Chico: Chico, olha, o pessoal lá da Academia Brasileira de Letras falou que você poderia até estar lá. E o Chico falou assim: mas já estão aceitando mulas por lá? Esses já estão aceitando, eu vou até me candidatar. Né? Nem Francisco, eu sou o Cisco. Né? Não aceitava nem o nome que fazia, eu sou o Cisco. Uma mulher chegou lá, porque tem essa história também, né? De saber quem foi na outra reencarnação. Não é? Esse negócio. E é impressionante, o pessoal faz regressão de memória, todo mundo foi príncipe, foi rei, foi duque, né? Ninguém foi sapateiro, ninguém foi agricultor, ninguém foi colono, não é? Sim. Aí uma vez foram até perguntar para o Chico: Chico, por que todo mundo que fez regressão, todo mundo foi da nobreza, ninguém foi da plebe? Por que isso? Aí o Chico, que era muito bem-humorado, além de tudo, né, disse assim: mas é verdade, meu filho, né? Porque esses, os sapateiros, já está tudo no reino dos céus. Reencarnados só os nobres mesmo. Não é? Aí uma mulher chegou para ele e falou assim: ah, Chico, eu descobri quem eu fui na encarnação no tempo de Jesus. Aí o Chico falou: é mesmo? Assim, né? É mesmo, minha filha, não diga. Pois é, eu fui uma daquelas primeiras cristãs que foi lançada no circo romano e fui devorada por um leão. Dei a minha vida por Jesus. Eu Chico: nossa, que coisa. Não, mas aí ela ficou sem graça, né? Aí falou: mas você é muito melhor do que eu, né, Chico? Então se eu fui uma primeira cristã martirizada, que dirá você deve ter sido muito mais. Ele falou: que nada, minha filha, eu era a pulguinha do leão que te comeu. A pulguinha, né? Era aquela pulguinha que estava lá. Isso, ele falava disso exatamente sentindo isso, né? Porque essa é a condição do verdadeiro profeta, né? Nós temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala dos verdadeiros e dos falsos profetas, né? Falso profeta é aquele que se diz, né? Ele pode não dizer que é profeta, mas ele acha que ele tem uma missão, né? Aí às vezes ele até disfarça dizendo assim: não, eu tenho um trabalhinho lá na casa espírita. Já escutaram isso? Não, o nosso trabalhinho é falsa modéstia. Eu tenho um trabalhinho, eu fundei um negocinho lá, né? Mas no fundo ele está absolutamente envaidecido com o seu trabalho. E a característica do verdadeiro profeta, né,
é aquele que faz com a mão direita e a esquerda não sabe, é o verdadeiro cristão. Se você disser para ele que ele diz que não é. Não. O próprio João Batista, né, que nós citamos aqui, no Evangelho de João, capítulo 1, perguntam para ele assim: você é o Cristo? Ele falou: não. Você é o profeta? Ele falou: não. Você é Elias? Não. Claro que ele não sabia que ele era Elias, né? Naquele momento ele era João Batista reencarnado. Ele tinha sido Elias em outra reencarnação, mas o véu do esquecimento fez com que ele esquecesse dessa reencarnação, né? Então o verdadeiro profeta é aquele que não sabe mesmo, né? Não vibra, ele tem noção do tamanho, como dizia Sócrates, né? Quando a pitonisa do oráculo de Delfos espalhou que Sócrates era o maior de todos os sábios da Grécia, não é? E foram contar para ele, ele falou: não, que é isso, cara? Eu não sei se naquela época tinha obsessão, mas se tivesse, ele ia falar: ela está obsidiada, né? Está obsidiada. Como é que ela falou um negócio desse? Mas ele ficou pensando, porque o grande, né, profeta, o grande pensador, né, o grande missionário, em vez de ele ficar replicando o que o outro fala, ele pensa, né? Então ele ficou pensando, meditando sobre aquilo, e depois ele chegou à conclusão: deve ser mesmo, deve ser mesmo. Aí o que estava do lado, vaidoso, né? Igual o Chico, né? Deve ser mesmo, porque eu sou o único na Grécia dos filósofos que aqui tem, que sei de forma absolutamente lúcida o tamanho da minha ignorância, porque todos os outros acham que sabem alguma coisa. Eu, como sei que não sei nada, quanto mais sei, a frase célebre de Sócrates, né? Quanto mais sei, mais percebo que nada sei. Isaac Newton, que trouxe tantas informações maravilhosas, um missionário da ciência, que descobriu tantas coisas absolutamente pertinentes e até hoje nós aproveitamos, escreveu: depois de ter pensado tanto e de ter descoberto tantas coisas, eu me sinto como uma criancinha na praia brincando com a areia. O que eu descobri é o punhado de areia que eu consigo botar na mão. O que eu ainda desconheço é o oceano na minha frente. Então essa é a característica daquele que realmente está fazendo um trabalho de interiorização, de autoconhecimento. Então, nós vamos falar, já que a gente está falando disso, né, a gente tem que falar também de alegria, né, de felicidade, porque, ao contrário do que muitos imaginam e muitos interpretaram, pegando uma frase do Cristo, né, que a felicidade não é deste mundo, acham que a gente não pode ser feliz nesse planeta, não é verdade? E tem muita gente que diz assim: não, né? Aqui não dá, aqui é um lugar de passagem, apenas de passagem. Nós estamos aqui e realmente estamos de passagem, sem dúvida, né? Mas nem adianta querer buscar a felicidade aqui, porque a felicidade não é daqui, disse Jesus, né? Então, naturalmente, a gente tem que ter mais cuidado ao interpretar determinadas sentenças do Cristo. Quando ele fala que a felicidade não é daqui, não é das coisas materiais que possam, porque na maioria das vezes a gente está vinculado na busca do prazer, da alegria, de ser em cima de posses, não é? Em cima de aquisições, de bens ou de bem-e, né? Bem afetivo, né? Bem-e, que está lá em casa, né? Como diz os bem-e, né? Vamos sempre buscar a complementação da nossa felicidade com a alma gêmea, né? Depois a gente descobre que é alma gemida mesmo. Às vezes alma algemada, não tem nada de alma gêmea. Enfim, a gente vai buscando, né? Sempre em si, nas coisas. Como todas as coisas são efêmeras, então naturalmente a felicidade vai, em determinado momento, mais cedo ou mais tarde, nos frustrar, não é? Porque tudo é impermanente, né?
Tudo é impermanente. Vocês podem não acreditar, mas na minha adolescência eu tinha uma cabeleira enorme. Não é? Eu quando olho a fotografia, meu Deus do céu, não é? Isso é que é lei da impermanência, né? Não é verdade? Vai tudo embora, né? A lei da gravidade faz quase tudo cair. Algumas coisas sobem, né? Pressão sobe, colesterol sobe, né? Glicose sobe, mas o resto tudo cai, não é verdade? Vai tudo caindo com essa lei maldita dessa gravidade, não é? Implacável, né? Ninguém fica, né? Não adianta o preto lá querer ficar branco, né? Não adianta botar botox, não adianta esticar aqui, botar ali, né? Não adianta, não, a gente não é contra nada, né? Quem quiser fazer, pode fazer, mas não adianta, né? Porque mais cedo ou mais tarde a coisa vai cair de novo. Igual o ioiô, né? Sobe e desce. Então tudo é impermanente, obviamente você bota as coisas, né? A tua concepção, a tua expectativa de felicidade em coisas impermanentes, você vai se frustrar. E naturalmente logo depois você vai ficar infeliz. Mas será que a doutrina espírita encara assim a felicidade? Será que encara? Será que o livro dos Espíritos fala da felicidade? Será que se o livro dos Espíritos diz que a felicidade é possível na Terra ou não é? O que vocês acham? É possível ou não é? É possível, né? Então, a questão 920 do livro dos Espíritos, Kardec vai exatamente perguntar se a felicidade é possível na Terra, né? E a resposta é não, ó, viu? Vou ter água no choco de vocês, no primeiro momento. A resposta é não. A felicidade plena, porque a pergunta também falava da felicidade completa, né? Então a felicidade completa para espíritos que ainda estão exercitando, lembram da ofensa, né? Aqui eu falei da paciência, da alteridade, todas as virtudes que a gente ainda não alcançou. Como é que a gente pode ser feliz se a gente ainda não alcançou e ainda está lidando com imperfeições que nos mantêm atados ao sofrimento e à dor, né? Porque se é tudo impermanente, é claro que a gente vai ter sofrimento e dor. Então, diz assim, na felicidade plena, 920 do livro dos Espíritos, felicidade plena não é possível, né? Mas, ainda bem que tem mais, né? Não tem mais, a gente fica mais animado. Mas que nós deveríamos canalizar todos os nossos esforços para buscarmos a felicidade possível no agora, tá? No agora. Não é em nosso lar. Vai passar, começa amanhã, né? Começa amanhã, por favor, hein? Tá? Todo mundo lá. Todo mundo lá. Não estou ganhando cachê nenhuma, né? A gente tem que incentivar uma coisa que vai com certeza trazer muita... Vai dar um anteparo, né? Porque a gente liga o telejornal, né? A gente liga a televisão, né? Vai mesmo ao cinema, o que a gente encontra, né? Só encontra, parece muitas vezes uma propaganda do lado negativo do planeta, né? Não é? Das trevas mesmo, né? Então quando surge um filme como esse, como o do Chico, do Dr. Bezerra, né? A gente tem que dar a nossa participação. Mas enfim, voltando, não é em nosso lar, né? Nós vamos tirar essa concepção de que, olha, a felicidade está no plano espiritual, tá? Não está, né? Quem respondeu isso quem respondeu a Kardec na questão 920. Felicidade possível. Então, eu gosto de dizer assim, ó, o point é aqui e agora, tá? Porque senão a gente fica pensando assim, não, quando eu desencarnar, né, eu vou para onde? Para nosso lar, né? Vou lá no Parque das Águas, andar de aeróbus, né? Não, esse trabalho todo na casa de Eurípides deve ter até um aerocar para mim, né? Vou andar de aeróbus, né? Tem um carrinho para mim lá e tal, enfim. E fica criando a expectativa de que lá é que é bom, né? E a gente até entende porque isso a gente traz de outras religiões, não é, do céu? Que aqui a gente não podia, né? Primeiro foi o pecado original, né? Foi. Então, a ideia inicial é que o homem não podia ser feliz na terra porque Adão comeu a bola.
O Adão come a maçã e eu não posso ser feliz? Logo a maçã que é tão gostosa. Claro que é uma metáfora, né? Mas veja como as religiões elas manipulam, né? Para deixar as pessoas aprisionadas a essa questão de culpa. Ó, não foi você que fez, mas foi o Adão. Como você veio dele, então não interessa. Você também é responsável. Você faz parte da humanidade, acabou, pronto. Não, mas isso eu não comia maçã, eu nem gosto de maçã, não interessa. Não é? Por causa da descendência de Adão, acabou. Não é assim? Então, aí depois aperfeiçoaram mais. Não, é porque a gente matou Jesus. É o sangue do Cristo que faz com que a gente não seja feliz. Não é? Tem sentido isso? Não é? Não tem sentido, mas a gente transmuta isso agora como espíritas, não os daqui, né? Mas os lá de outras casas espíritas. Dizem assim, a gente não pode ser feliz primeiro por causa das nossas vidas passadas, não é? Ai, a gente fez tanta coisa ruim na outra vida, não é? Vocês já escutaram isso, não? Você está sofrendo, minha filha, mas é porque, né? Você foi abandonado, é porque por causa disso, né? Porque você abandonou. Não adianta reclamar que o marido foi embora, te trocou por uma de 25 anos. Não adianta. Né? Porque na outra, você fez isso também. Olha só. Que consolador, né? A doutrina é consoladora, né? E esse argumento é aterrorizador, né? Acaba com a pessoa. A pessoa sai pior do que entrou, né? Ou então tem um argumento melhor dos espíritas lá de fora, né? Isso é um problema, o quê? Kármico, mas tem um outro que é pior. Obsessivo. Tudo que acontece na tua vida é obsessor. Não, é um imposto, está encostado. Aí a pessoa já fica até vergada. Porque eu estou vendo estou vendo 7, né? 7, não sei como é que consegue ver. Eu preciso usar óculos para enxergar. E dirá esse que fica enxergando o obsessor dos outros, né? Mas não é. Faz o diagnóstico com uma facilidade do obsessor, mas é a mesma coisa da vaidade do Chico, né? É porque ele não quer ver os deles, não é? Aí fica vendo o obsessor nos outros. Então viram como a gente transmuta a culpa, né? Esse peso para dentro da doutrina espírita, que não existe. A questão 920 é muito clara. Nós deveremos buscar a felicidade aqui e agora. O que eu fiz no passado? O que eu fiz no passado não tem a menor importância. Não é? Não tem, porque o Pai me deu uma vida nova. Ele me deu um livro em branco, que é essa reencarnação. Começa de agora, meu filho. É que as pessoas, às vezes, leem determinadas parábolas e, por uma falta de várias coisas, não conseguem perceber determinados detalhes. Na parábola do filho pródigo, quando o filho vai lá embora, né, e pede a parte da herança e gasta tudo e começa a comer comida de porcos e alimentar os porcos e tal, quando ele volta, a descrição de Jesus sobre a atitude do pai é uma coisa majestosa, maravilhosa, porque o pai, que é um ancião, que viu que aquele filho pediu a herança, que naquela época queria dizer assim, eu quero ver você morto, não é? Eu quero ver você morto, eu quero a tua herança, porque eu já estou vendo você morto. Foi isso que o filho fez, uma indignidade, né? O pai, quando vê que ele está voltando, o filho pródigo, ele sai correndo, diz ela está lá, a parábola, sai correndo. Naquela época, o ancião só corria se tivesse acontecendo alguma coisa muito grave, né? Naquela época, se alguém visse assim, um ancião correndo, todo mundo corria também, porque devia estar pegando fogo. Ou vinha uma manada de búfalo, alguma coisa assim, né? Então ele sai correndo, praticamente se joga no pescoço do filho e enche esse filho de beijos no rosto. Você sabe o que quer dizer isso, né? Para aquela civilização? Beijo no rosto quer dizer assim, eu te perdoo, nem precisa falar nada. Eu estou completamente reconciliado contigo. Independente de qualquer coisa, eu estou reconciliado contigo. Então a gente entende de quem Jesus estava falando, não entende? Esse Pai que nos dá oportunidades novas. Então,
que eu vou ficar olhando para trás para outras reencarnações? Não é? Para que eu vou ficar fazendo isso? Fiz, mas não faço mais. Ora, se a questão 919 diz que é autoconhecimento, eu já sei que eu tenho essa tendência, mas eu não estou fazendo mais, eu já estou, como disse João Batista, a palavra metanoia, mudando de atitude. É apenas isso que o pai quer. No caso do filho pródigo, ele mudou de atitude, ele não quis mais viver uma vida animal, exatamente isso que quer dizer. Alimentar os porcos e comer a comida dos porcos. O que ele queria? Que ele voltasse a encontrar a sua própria dignidade como filho de Deus. E foi exatamente isso que ele fez. E é isso que a doutrina espírita, revivenciando o Evangelho, veio nos convidar. Você pode ser feliz agora, nesse momento. Não é no futuro, não, é agora, nesse momento. E aí a questão 922, né, 2 depois da 920, vai dizer a tríade, porque Kardec queria esmiuçar, né, com a sua sapiência, ele queria sempre saber um pouco mais sobre aquelas respostas, né? Ele queria desenvolver em cima da base da informação, como todo gênio, como todo sábio, como todo profeta. Então na 922, assim, ele pergunta muito claramente: então existe alguma maneira, já que é possível nós termos uma felicidade dentro das nossas possibilidades, existe uma regra básica que todos nós deveremos buscar para termos essa felicidade? E a resposta das entidades venerandas: da parte material a posse do necessário. Não é? Olha só. Em primeiro lugar, agradecer o necessário. As pessoas confundem, às vezes, as nossas ações de solidariedade, que são absolutamente importantes. Elas são um diferencial do movimento espírita comparado a tudo que existe aí. Nós darmos bolsas, alimentos, né? Darmos roupas e etc., né? Mas isso é uma questão de justiça. Não é nem caridade. Caridade é sentimento, né? Como a gente vai encontrar numa outra pergunta que, se der, a gente vai falar sobre ela aqui, né? Que é a questão 886, o que é a verdadeira caridade segundo entende Jesus? É sentimento. Caridade é sentimento. Isso é uma questão de justiça. A gente tem tanto, se a gente der um pouquinho, a gente está sendo justo com relação a esse tanto que a gente tem recebido, não é? Então, da posse, da parte material, regrinha da felicidade, da parte material, a posse do necessário, é não ficarmos preocupados com o supérfluo. Então quer dizer que a gente não pode desejar ter algo melhor? Não é? Será que eu não posso querer trocar o meu carro ou buscar um imóvel melhor do que o que eu tenho? Será que eu posso ou não posso? O que está dizendo ali? Né? A posse do necessário. Você já tem o necessário? Tenho. Então ótimo. Já seja feliz com isso. Isso não impede que você queira coisas melhores. Agora, desde que isso te traga sofrimento, não é? Aí já é complicado, né? Como aconteceu com um conhecido nosso, com um frade espírita, né? Ele comprou um carro 0 km, né? E o vizinho chegou e falou assim: bonito seu carro, muito bonito. 0 km, né? É 0 km. É importado? É importado. Você sabia que ele é o mais roubado no Rio de Janeiro? Não está trabalhando a inveja, né? Não está trabalhando a inveja dele, né? Está se inquietando com as aquisições alheias. Todas as vezes que algo nos incomoda, aponta para algo que precisa ser trabalhado na nossa intimidade, não é? Se incomodou, como disse, doeu, nós teremos que trabalhar isso. Então, da parte material, a posse do necessário. E da parte moral, a consciência tranquila. Ó, paz, ciência, né? E a fé no futuro. Por quê? Consciência tranquila não é consciência de que nós já viramos santos, não é?
Nós não viramos santos porque somos espíritas. Aliás, o espírita, todos nós, deveremos fazer uma busca muito conscienciosa da condição de humanidade, de humanização, processo de humanização. Eu sou isso, né? Tenho minhas dificuldades, mas também tenho as minhas facilidades e as habilidades que já desenvolvi até aqui. Aliás, eu vi um conceito muito interessante de humildade num livro não espírita, é engraçado, né? Às vezes a gente lê num livro qualquer e a gente cita com um confrade espírita, né? E ele diz assim, mas é psicografado? Eu falei, não, não é psicografado. Ah, mas o autor é espírita? Eu falei, não é espírita. Tá bom. Como se a gente não devesse ler coisas que não fossem doutrinárias, né? Kardec, na última página do capítulo do método do livro dos médiuns, disse assim, os espíritas têm que ler tudo. Até os detratores do espiritismo deverão ser lidos. E cada um deve ter a sua opinião. Eu nem vou dar a minha, olha a humildade de Kardec. Eu nem vou dar a minha para não influenciar a quem quer que seja, né? Então esse autor dizia assim, humildade é você perceber que na essência você não é superior a ninguém, mas ao mesmo tempo perceber que na essência você também não é inferior a ninguém. Não é lindo isso? A gente não é, gente. A gente está falando do Chico, mas na essência a gente é inferior ao Chico. Na essência que eu estou falando, essência divina, na forma como nós fomos criados, simples e ignorantes. Ele é um companheiro de caminhada que já tem mais aquisições decorrentes do seu aproveitamento e do tempo, do seu aprendizado, não é? Mas o Cristo já nos advertia, vós sois deuses, fareis o que eu faço e muito mais. Então consciência tranquila não é santificação, como o nosso querido, também já desencarnado, Mileco dizia, né? Que alguns espíritas sofriam de SPI. Conhecem SPI? Síndrome da perfeição imediata. Entram na casa espírita, leem 3, 4 livros, opa, já sei tudo, já sai apontando caminhos para os outros, já ficam dizendo o que tem que seguir, o que não tem que seguir, né? Então, absolutamente, o processo de humanização da seara espírita, que deve começar por nós, é exatamente essa conscientização de que nós estamos. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Disse Kardec. Pelo esforço, não é? Então essa consciência tranquila é um resultado, é um substrato do esforço que nós estejamos empreendendo em domar, não foi assim que Kardec escreveu? Em domar as nossas más inclinações. Ninguém vai domar nada se não conhecer. Se achar que a inveja, se achar que a vaidade, se achar que o orgulho é do nosso companheiro, é da nossa sogra, é da nossa nora, é do nosso chefe, é do dirigente espírita, não é? Ninguém vai trabalhar nada se achar que o processo está fora, não é? Por isso que Jesus advertiu, antes de enxergares o cisco no olho do teu irmão, remove a trave do teu olho. Isso não quer dizer, vamos dimensionar isso aqui, isso não quer dizer que o outro seja mais evoluído do que a gente, não é? Porque pode não ser, a gente não sabe, ninguém sabe nada, a gente olha assim, né? Um monte de rostos, né? De corpos, e a gente não sabe, cada um aqui pode estar, né? Sistematicamente num nível evolutivo absolutamente diferenciado, é assim mesmo, né? A escadaria evolutiva, cada um está num degrau, e você não tem condição de avaliar a vida pregressa e as conquistas de cada um, não é verdade? Então não quer dizer que o outro seja inferior, ele queria dizer o seguinte, canaliza o teu tempo
do tamanho de uma trave para o autoconhecimento, para você descobrir o que você precisa melhorar. Porque o cisco do olho do outro não é da tua administração. Não é você que vai ter que administrar isso. Você não vai ter que curar ninguém, nem transformar ninguém, a não ser você mesmo. Não é verdade? Então, por que essa preocupação em levar o outro para casa espiritual? Eu queria tanto. Acontece, né? A pessoa vai numa palestra e diz: mas como fulano tinha que estar aqui, não é? Eu tinha que ter chamado fulano para cá, né? Ou então recebe uma página mediúnica, você mesmo psicografa, né? E fala: mas isso aqui é lá para casa. Olha, eu tenho certeza que é lá para casa, né? E uma vez o Divaldo estava dizendo que estava passando por uma aflição muito grande, né? E a Joana apareceu para ele e disse assim: está com algum problema? Eu falei: eu estou numa angústia porque as pessoas lá fizeram isso comigo, me caluniaram e etc e tal. Você não tem nenhuma palavra para mim, não, minha irmã? Ela falou: eu tenho um monte de palavras. Está tudo aí nos livros que você psicografou. Aliás, eu ditei esses livros para você. Você publicou por tua conta e risco, né? Mas a princípio é para você, meu filho. Agora é a hora de você ir lá e consultar, não é? Ao invés de achar que é para os outros. Então é o dimensionamento da trave e do cisco. Então, quando a gente percebe que a gente tem muita coisa para trabalhar, né? No caso da paciência, no caso do perdão, por exemplo, né? É um equívoco muito grande a gente achar, eu comecei a falar isso para não terminar agora, né? A questão do perdão, muito grande, que o perdão tem a ver com o tempo, tem nada a ver com cronologia, né? O tempo vai fazer com que eu perdoe, né? Essa pessoa que me ofendeu. Então a questão 886 do Livro dos Espíritos diz assim: Kardec perguntou ao Espírito Verdade, através dos seus missionários, né, como Jesus entende a caridade. Como Jesus entende a caridade? É a questão e a resposta, né? É um BIP que nós deveremos fixar, né? Um BIP que a gente tem sempre que acionar: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão dos ofensores. Está certo ou está errado? Hein? Está certo ou está errado? Perdão das ofensas. E por que será que não é usado? Não tem que perdoar quem me ofendeu? Vocês acham que a gente tem que perdoar quem a gente ofendeu? Ou quem nos ofendeu? Vocês acham que tem? Hein? O que vocês acham? Hein? É o ideal? Não, a gente tem que perguntar a ofensa, porque a ofensa quem criou foi a gente. Não é? A gente é que se ofendeu. Isso é a chamada suscetibilidade de cada um. Aliás, eu nem conhecia a outra palavra, que eu só conheci quando entrei na Seara Espírita, que é a palavra melindre. Né? Vocês conhecem a palavra melindre? Né? Cuidado com melindre. É exatamente isso. É o nosso grau de ofensibilidade. Qualquer coisa, depende, varia, né? Então, por exemplo, tem pessoas, eu conheço um cara que ficou magoado porque uma pessoa brincando falou uma coisa dele, né? Brincando, cara. E ele ficou dias e dias emburrado, matutando, mas fulano, meu amigo, não podia ter falado aquilo. Por que ele falou aquilo? E ficou matutando. Aí não aguentou, depois de um tempo, falou: pô, mas você me magoou. Aí ele falou: mas por que eu te magoei? Porque você me chamou daquilo na outra, sei lá, um mês atrás, 2 meses atrás, você me chamou daquilo. Ele falou: mas eu estava brincando, você desculpa, tá? Mas a minha intenção não era essa não. De jeito nenhum, eu estava de brincadeira com você, né? Então a ofensa não é da pessoa. Ao passo que um outro, se ele tiver a gente chama de barreira seletiva, né? Na medicina. Se ele tiver uma barreira seletiva alta, ele não vai deixar a ofensa, né? O cara chega para ele e faz assim: eu vou ofender esse cara, né? Cara, você é uma mula, você é um jumento. Ele vai: que isso? Não é nada, rapaz.
rapaz. Só não, isso é inteligente. Não, mas tu é muito burro. Não, cara, ih, tá maluco? Né? Ele não vai se ofender porque ele não entrou na sintonia da ofensa. Não é? Então, por isso que ali na questão 886 está falando perdão da ofensa, porque é você que está guardando. E é porque mais importante que isso é você descobrir por que você se ofendeu. Por exemplo, você tem uma sociedade, criou uma sociedade com alguém, né? E essa pessoa, por qualquer motivo, passou a perna, né? Desviou dinheiro, ou capitalizou mais para ele do que para você, e tal, e você confiava irrestritamente naquela pessoa, né? Vou dar um exemplo de sociedade, vocês podem, né, levar para o casamento, cada um agora vai pensar, vamos ver, né? Alguma ofensa aí, vamos pensando, meditando, né? Kardec falou que é silêncio e recolhimento, né? Então agora vocês vão pensando aí, né, alguma ofensa que vocês tiveram, né? Então, estou dando o exemplo da sociedade, e aí você fica muito ofendido porque poxa, você confiou tanto naquela pessoa, você deu a vida, né? Você trabalhou para aquela pessoa e ela faz isso com você, dá uma punhalada nas costas. Pô, ela não podia ter feito isso comigo. Não podia ter feito isso comigo. Não é? É mais ou menos assim que funciona, não é? É assim, né? Então tá bom. Então vamos pensar na ofensa. Você se ofendeu, né? Quantas vezes você deveria ter, ao invés de ter confiado 100% naquela pessoa, ter participado mais daquela sociedade? Às vezes você se acomodou, né? Assim nos relacionamentos conjugais ou não, né? Você se acomoda e vai botando a coisa tudo na mão do outro, aí depois o outro tem uma outra atitude que você não esperava. Ah, mas não podia, mas você é que deixou de estar vigilante, você deixou de regar aquela plantinha todos os dias como deveria. Ah, não, deixa que ele rega, né? Deixa que ele faz, e etc. Aí quando a coisa vira, fulano não poderia. Então por isso que a questão 886 fala que nós deveremos olhar para a ofensa. Por que nós nos ofendemos? Por quê? Né? Essa dor, esse sofrimento, aliás, nós nunca deveremos. Várias pessoas desencarnam e vão para o plano espiritual e ficam perguntando, mas por que eu sofri esse acontecimento? Por que fulano fez isso comigo? Por que a vida me retirou esse ente querido, ou esse emprego, ou esse imóvel, ou por quê? E a espiritualidade, normalmente, quando chega lá nos hospitais da espiritualidade, diz assim, vamos mudar a pergunta? Você está fazendo a pergunta errada. Muda o porquê para uma outra pergunta. Para que eu sofri esse tipo de injunção? Porque tudo tem o enfoque muda completamente, né? Porque o porquê vai te levar ao sofrimento, né? E demonstra que você não está aceitando isso. Você está questionando, né, um acontecimento da sua existência. O para quê? Para que uma enfermidade? Eu estou agora com uma pessoa muito próxima, né, que descobriu um nódulo na mão. Aliás, foram 2 nódulos na mão, né? E aí, nas investigações e etc. E a primeira atitude dela foi: para quê, né? Ela começou: poxa, se isso veio para mim, porque tem alguma finalidade, eu já sei. É porque eu não aceito a vida nem as pessoas como elas são. Eu sou absolutamente intolerante. Eu estou entendendo que a mensagem que Deus está me dando, eu tenho que modificar, porque eu estou, de certa forma, endurecendo o meu coração através da rigidez dos meus conceitos e preconceitos com relação ao posicionamento das pessoas. Isso está fazendo com que exista no meu corpo um endurecimento orgânico também. Por isso da arteriosclerose e de vários outros órgãos que vão às doenças reumáticas, articulares, né? Não, nada pessoal. Não, nada pessoal. É psicossomático, né? É porque a gente é rígido nos nossos critérios, né?
nas nossas avaliações, nos nossos julgamentos. Então, naturalmente, o corpo responde. Quem é o presidente disso aqui? Né? Quem é o governador desse corpo? O espírito. Então, na medida que ele não é maleável, como é que a articulação vai ficar maleável? Hã? Como é que a junta, né? Por isso que depois fica com o problema de junta, né? Problema de junta. Porque você vai se tornando rígido, então a artéria também vai se tornando rígida, a articulação vai se tornando rígida. Você começa a criar cálculos, né? Endurecer tudo por dentro. Então tudo isso demonstra que nós precisamos, como dizia João Batista antes de mergulhar as pessoas no Jordão, ele aconselhava a mudança de atitudes, de pensamentos, de vida, mas acreditando que a felicidade era absolutamente possível para o agora, para o aqui. Jesus demonstrou que toda a nossa preocupação deveria ser para o agora. Não importa se em outras reencarnações nós abandonamos, matamos, roubamos, isso já ficou para o passado. Ah, mas você não tem que resgatar? A gente tem linguagem comercial para tudo, né? Parece até promissória, né? Eu vou resgatar a promissória, não é? Eu tenho que pagar. Ninguém está aqui para pagar nada. O Código Penal da Vida Futura, do livro de Kardec, que Céu e Inferno, vai dizer que nós deveremos passar por uma tríade para recuperarmos dos nossos equívocos, e a gente tem que ter esse auto-amor também. Como é que a gente vai ser feliz, como diz a questão 922, se a gente não se aceita como é, não é? Então eu fiz aquilo no passado porque eu não sabia fazer melhor, não é assim? Ah, por que eu roubei? Uma vez os meus benfeitores espirituais são muito caridosos comigo, muito. Uma vez eles, em sonho, me mostraram quem eu fui no tempo de Jesus, né? E ao contrário dessa heroína, mártir, né, do cristianismo, eu fui uma pessoa maravilhosa, para não dizer o contrário, né? Maravilhosa, fazia coisas absurdamente gentis e fraternas ao próximo, para não dizer o contrário, né? Fui um rei, um déspota e tal. E aí eu acordei e falei, deve ser coisa, né? Eu ainda tinha esse vício, né? Quando qualquer coisa diferente, esse é um obsessor. Não, isso aí foi Eles plasmaram isso aí, me mostraram que eu fui essa pessoa, mas eu não fui, né? Não posso ter sido, fiquei magoado com aquilo, pensando, mas depois eu fiz uma prece e perguntei, para que veio esse sonho, né? Tem uma finalidade. Por que eles vieram me demonstrar isso? Então a primeira resposta que me veio é para dizer assim, olha o que você já melhorou, meu filho, né? Em 2000 anos, olha que você melhorou, tu está matando mosquito, mesmo assim não perturba muito, né? Perturba muito, você mata o mosquito, mas antes não, você já melhorou. Aí eu já fiquei animado, né? Melhorei mesmo. Aí falei, em segundo lugar, aí já acabou comigo, né? Em segundo lugar, para você não ficar muito empolgadinho, não, porque olha lá, né? Você ainda está vinculado de certa forma, embora muito menos ostensiva, a esse personagem do passado, não é? Então não fica muito empolgado achando que você é um grande missionário, né? Faça o seu trabalhinho diário, o esforço de combater as suas dificuldades e as suas más inclinações, não esquecendo das pessoas, aproveitando todas as oportunidades para servir. Vejam como nós estamos desatentos, como nós estamos sendo visitados por inúmeras doenças emocionais, não é verdade? Parece uma epidemia. É depressão, é síndrome do pânico, é transtorno obsessivo compulsivo, é transtorno de déficit de atenção, porque a gente não presta atenção em nada, né? A gente fica vinculado ao futuro ou ao passado e deixa de viver o único momento que existe, que é o presente, né? Então a gente vai esquecendo de tudo. E falando em esquecimento, não estou esquecendo da hora, uma vez um companheiro nosso daqui do Rio de Janeiro foi visitar o Chico lá em Uberaba, né? E o Chico é muito interessante, sempre foi muito pitoresco nas suas
vivências, né? Porque aqui, se a gente recebe um amigo, né, no Rio de Janeiro, a gente vai levar pão de açúcar, né, cocovado, para a praia, né, vai caminhar na Urca, a gente vai levar. Aí chegou esse amigo lá e o Chico falou: eu estou indo para a periferia, vamos comigo? Vamos lá não tem favela, né, mas tinha uma periferia bem pobre, você vai comigo e tal, eu estou saindo. Eu falei: bom, né, tudo bem, né, vamos conhecer aqui a periferia aqui, né? E aí o Chico pegou, tinha um saco assim de bala, né? Ele meteu a mão no saco de bala e botou no paletó. Aí entrou na ruazinha estreita, suja, né, e tal. Aí veio um garotinho correndo na direção do Chico, abraçou assim, né, as pernas dele. Aí ele falou: ô Joãozinho, tudo bem? Como é que tá sua mãe? Já melhorou daquela pneumonia? Tá direitinho? Teu pai já arrumou um emprego? E tal. Ele começou, né? Aí pegou uma balinha e deu pro Joãozinho. Aí o nosso companheiro daqui do Rio falou: pô. Aí daqui a pouco vem outra criança, né? Aí a Ritinha. Aí: ô Ritinha, tudo bem? Como é que tá o teu tio? E etc. Ele começou, né, a demonstrar conhecimento e tal. Bom, isso começou 2 horas da tarde, né? Às 6 da tarde, o nosso companheiro daqui do Rio de Janeiro já estava intrigado, né? Aí ele falou assim: olha, eu nem vou perguntar o negócio da bala, né? Porque o Chico pegou um punhado de bala e botou no bolso. Nós já tivemos contato com 200 crianças. E sai bala dali que eu não sei, deve ser multiplicação, né? Assim como tem do pão do peixe, ele tem multiplicação da bala que ele pegou um punhado, a gente já teve contato com 200 crianças. Ele falou: mas na da bala eu não vou perguntar não, mas a outra coisa eu vou perguntar. Ele falou assim: Chico, de 2 da tarde até as 6, nós encontramos com 200, aproximadamente, que eu fui anotando, 200 crianças, e você sabe o nome de todas elas? E da família? Chico, deve ser a mediunidade, deve ser... eu estou intrigado, você me explica o que é isso? Aí o Chico, muito matreiramente, falou, botou a mão no ombro dele e disse assim: meu irmão, quem ama nunca esquece. Então nunca esqueçamos da divina oportunidade que o Cristo está nos concedendo, de estarmos hoje aqui na casa de Eurípides, de termos a nossa família, de termos os nossos amigos, de termos o nosso lar, mas principalmente de termos por modelo e guia o nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus.